Graça e paz, irmãos, eu sou a Amanda, do grupo de jovens da Igreja IBR Fiel, e hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês. No estudo de hoje, vamos falar sobre o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda e do fermento, que se encontra em Mateus 31, e diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Essas duas parábolas parecem um pouquinho diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm uma certa semelhança. Quando pensamos no ministério de Jesus, o ministério de Jesus começou de uma forma mais simples. Ele nasceu em uma manjedoura. Jesus não chegou se expondo, falando: eu sou o Messias, eu vim curar, salvar e libertar todos. Jesus chegou de uma forma mais simples. A sua vida foi simples. Ele recrutou alguns homens que também não eram homens de posições extremamente altas ou homens que eram influentes na época. Também andou com pecadores, com pessoas improváveis, pessoas excluídas pela sociedade. Então o ministério de Jesus não foi um ministério que começou expositivo. O reino de Deus, ele não vem para ser algo que já comece grande, mas algo que comece interno, que seja plantado e comece de uma forma mais simples, talvez um pouco até pequeno, mas que cresce. E cresce, assim como pode ser do tamanho de uma árvore, e que serve para que outros passos, outras aves possam repousar. E quando eu li essa parte, eu lembrei de Ezequiel 17, 23, que diz assim: Nos montes altos de Israel eu plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todos os tipos se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. E quando Ezequiel fala sobre todos os tipos de árvores, eu não consegui deixar de pensar que essa árvore, que esse reino que expandiu, que cresceu e que se tornou grande, ele não é apenas para alguns pássaros, não é apenas para os pássaros judeus, digamos assim, mas sim para os gentios e para todos nós. Então o reino de Deus, ele pode ter começado pequeno, mas foi algo que expandiu e que hoje atingiu todos nós, que hoje serve, que hoje é para todos nós. Então, naquela época, quando quando a mensagem do reino começou a se expandir, pensaram: é melhor a gente parar por aqui. Então mataram Jesus, mas não esperavam que Jesus ressuscitaria e que esse evangelho, que essa mensagem continuaria sendo pregada, mesmo com perseguição. Então a igreja primitiva, mesmo pequena, mesmo com pouca força e mesmo perseguida, ela se manteve firme, e isso fez com que crescesse. Hoje em dia conseguimos ver igrejas em quase todas as esquinas. Então o evangelho, ele conseguiu se expandir, ele conseguiu crescer. O reino de Deus, ele mesmo começando pequeno, ele cresceu e expandiu. E hoje é uma palavra que é dita em todo o mundo, graças a Deus. E quando a gente pensa no fermento, aí a gente já pensa: mas é tão diferente, porque enquanto a semente cresceu, a semente era pequena, e ela cresceu e ficou grande, o fermento, a gente não vê o trabalho do fermento. A gente sabe, hoje em dia, por conta de estudos, a gente sabe o processo da fermentação, mas a gente não consegue enxergar o fermento trabalhando, porque ele trabalha de uma forma mais interna. E ao mesmo tempo dá para lembrar da semente, porque a semente ela não começou já como uma planta grande, como uma árvore grande, ela não começou grande, ela começou interna e pequena também. O fermento, diferente da semente, ele cresce a massa, mas a gente não vê o fermento em si grande, a gente vê já quando está pronto. Então ele trabalha de forma interna, ele trabalha dentro, assim como o reino de Deus trabalha dentro de nós, para que aquilo possa se expandir e no final acaba se tornando alimento para outras pessoas. Naquela época, o nosso fermento hoje em dia ele vem em pó, é mais simples, digamos assim. Naquela época eles precisavam fazer uma massa crua, e essa massa eles guardavam, que aí fazia o processo de fermentação. Eles guardavam essa massa e usavam no dia seguinte e demais dias. Então eles pegavam a massa velha, juntavam com a massa nova, e essas duas massas, a antiga e a nova, elas faziam o processo de fermentação, e assim crescia o pão.
Quando eu pensei nisso, eu pensei, Jesus, quando ele veio, ele não veio para abolir o Velho Testamento. O Velho Testamento não é, eu não preciso porque eu sou gentio. Isso é a história dos judeus. Não, Jesus veio para usar aquilo que era velho e nos ensinar de uma forma nova, nos ensinar na prática que o velho e o novo, eles são uma complementação para criar algo. Então, o reino de Deus, ele trabalha de forma interna, em mim e em você. Ele trabalha aqui dentro, ele faz todo o trabalho de fermentação para que isso possa ser exposto, para que isso cresça e sirva como alimento para outras pessoas. Então, aquilo que cresce em mim, a palavra do reino que cresce em mim, ela transborda para fora e isso possa servir de alimento para outras pessoas. E essa foi a palavra de hoje. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Muito obrigado por ouvir até aqui.